Doutor Arnoldo, obrigado por receber a gente aqui para falar sobre esse tema que eu tenho certeza que o senhor tem pleno conhecimento, não só no Brasil, mas em nível mundial. O doutor Arnoldo é muito conhecido e convidado para dar palestras em várias universidades do mundo todo, falando sobre a importância do magnésio. Magnésio é importante para a saúde humana, doutor Arnoldo? Importantíssimo, indispensável, imprescindível. E nós vemos então que a sua deficiência está ligada a muitos problemas. Por exemplo, hipertensão, aterosclerose, derrames cerebrais, problema de arritmia cardíaca, morte súbita, diabetes. Até no diabetes ele também está... Muito, muito. Qual a relação direta com o diabetes? Porque existe a ligação da insulina, o magnésio, de certa maneira, está ligado à insulina. Se houver excesso de insulina, é porque o magnésio não está funcionando direito. A resistência à insulina, quer dizer, não funciona direito o processo de transferência da glicose para as células. Entendi. Então, as doenças mais crônicas do dia a dia, ele tem, sim, está em ele tudo. tem uma influência. Por exemplo, coágulo. Por exemplo, você tem um problema de formação, tendência à formação de coágulo sanguíneo, alteração da coagulação sanguínea. O estresse oxidativo, o processo do organismo está oxidado, porque nós enferrujamos, nós chamamos isso de estresse oxidativo. A normalidade do colesterol também está implicado no magnésio. Praticamente 90% das pessoas têm uma séria queda baixa de magnésio. Então hoje se fala muito em colesterol, a maioria está com colesterol elevado. Sim. E esquece de avaliar o magnésio. Porque ele está ligado ao metabolismo do colesterol, fisiologia. Quando ele está bem, não acontece isso. Então, de repente, uma das soluções para normalizar o colesterol é o magnésio. Normalizando o magnésio ajuda. O magnésio. Entender mais a fisiologia dele e usá-lo como suplemento. Então, o grande problema do envelhecimento é que nós ficamos inflamados. Esse é o denominador comum. E precisamos, então, desse recurso. Fadiga crônica. Problemas neurológicos, por exemplo, doença de Parkinson, doença de Alzheimer. São essas doenças todas. Então, nós temos que são acompanhadas do déficit de magnésio, da insuficiência. O Parkinson, o Alzheimer está relacionado à falta de magnésio. Sim, também. Não só naquele período da terceira idade, mas isso é uma coisa que vem acumulando nos últimos anos. Nos últimos anos, porque vai aumentando com a idade a dificuldade de absorção. Sobretudo quando a gente tem os fatores adversos, que é a recomendação do cálcio, como nós vamos mostrar aqui. Ó. Então, a deficiência de magnésio com nível de magnésio normal, é o mais sério. Numerosos estudos demonstraram que uma pessoa pode ter níveis perfeitamente normais de magnésio. Todavia, ela está seriamente deficitária em magnésio, porque há uma má compreensão dessa história. Você tem um exame que está falando que está normal, mas na verdade está deficitário. Porque foi mal feito. O magnésio é intracelular, então não adianta medir isso aqui, tem que medir dentro da célula. Ou medir numa célula comum, ou medir na hemácia. Mas então, peraí, a pessoa vai no médico, o médico às vezes pede um exame de magnésio, que não é sempre, que não é comum, né? É isso daí. E aí vem o resultado do laboratório. Normal. E aí como é que fica? Então o médico também precisa ser treinado. Ser treinado, porque isso são os detalhes do conhecimento dessa matéria. Estudar mais essa área, porque o magnésio é intracelular. Ele não é medido como se fosse, digamos, o cálcio. O cálcio é intracelular. Então ele tem que medir dentro da célula. Isso é uma tecnologia mais difícil. Em geral não se faz. Mas quando se pede, mede na hemácia, mede no globo vermelho. Aí tem uma noção que o magnésio está baixo. Mas isso acontece, é baixa em 90% das pessoas. Para falar em bons termos, quer dizer, mas eu acredito que não seja mais ainda, porque é muito intensa a perda, o déficit do magnésio. Então a absorção diminui com a idade. O estresse, especialmente crônico, que é uma coisa que acompanha a vida, né? Situação política, não chove, tem uma série de fatores aí que nos preocupam. Situação financeira, problema familiar, todo esse estresse do dia a dia vai consumindo magnésio. Os hormônios do seu estresse, o cortisol, eles entram, adrenalina, e consomem mais magnésio da sua reserva. Nós temos uma reserva. O consumo é alto. Então,
O estresse, especialmente crônico, é uma causa comum de perda de magnésio. Combinando o fator estresse com a dieta deficitária de magnésio, tem aí uma receita direta para um grave problema. Acontece com a maioria das pessoas. A pessoa não está preocupada em suplementar magnésio, não existe essa cultura. Não está envolvida nisso, porque acha que isso não funciona. E a medicina convencional, ela está ligada à administração de drogas, que tem interesse, né? A Big Pharma está interessada em passar os antihipertensivos, os produtos para os psicotrópicos, e esquece que o magnésio é o grande elemento. Baixar colesterol também com drogas, então, triglicerídeos. Que interferem ainda mais com o metabolismo do magnésio, interferem as chamadas estatinas. O cálcio é ainda uma prescrição mal recomendada. O cálcio é o seguinte, ó, nós temos, muitas vezes fomos informados como o cálcio é importante para a sua vida. Nós recebemos também informação, ele forma ossos fortes e dentes e previne a osteoporose e fraturas. Isso em tese. Recebemos a informação para tomar bastante leite, comer queijo e tomar ainda algumas vezes o suplemento de cálcio. A grande mídia hoje, principalmente no Brasil, é cálcio dia, noite, dia, à tarde, de manhã, de tarde à noite, propaganda de cálcio. Exato, a regra. Isso é terrível, negativo isso. Mas, aqui nem o que eles disseram, o cálcio por si próprio pode causar problema cardíaco, juntas já rígidas, travadas e mesmo disfunção celular e morte. Vamos repetir isso aqui. O cálcio pode prejudicar a doença cardiovascular? Pode. Afetar a doença negativamente? Sim, claro. Vou lhe mostrar por quê. Primeiro, ó, o cálcio, o suplemento mal recomendado. O americano comum consome 300 quilos de laticínios por ano, cerca de 2 quilos por dia, e às vezes a osteoporose, as taxas nos Estados Unidos são as mais altas do mundo. Poucas pessoas sabem, nossa obsessão mundial com o cálcio começou nos anos 50, por pressão da indústria de laticínios americana. Antes disso, historicamente, as pessoas não consumiam tanto cálcio e tinham poucos problemas com a osteoporose. Veja só. Ou seja, quanto mais se consome cálcio, mais tem problema com a osteoporose. Mais tem problema com a osteoporose. Porque vai contra o que a mídia efeito paradoxal, porque está faltando algo aqui que nós vamos agora explicar. Os perigos de excesso de cálcio. O cálcio, ele pode, inclusive, entrar na fisiologia muscular e travar, enrijecer, a pessoa sente dor, às vezes, na musculatura. É excesso de cálcio na musculatura. Pode haver, o cálcio, por exemplo, ele deposita no revestimento das paredes das artérias, causando as placas que levam a problemas cardíacos. Pior ainda é que o magnésio é mais difícil para o seu organismo absorver e utilizar do que o cálcio. É um complicador. Então a gente tem que facilitar o magnésio. Então o cálcio está muito mais disponível e o organismo consegue assimilar ele muito mais rápido. E o magnésio é o inverso, não está disponível e o organismo tem que trabalhar mais. Pouco disponível, né? O magnésio é pouco disponível, infelizmente. Então o cálcio se acumula, hiperexcita as células, levando à alteração do funcionamento celular e até a morte celular. O excesso de cálcio. O excesso de cálcio. O senhor está colocando uma informação que... Grave. Dizendo a verdade. Tudo isso em cima de trabalho científico. E tudo sério aqui, isso é toda coisa incontestável. Esse fato invalida essa taxa de 2 por 1 de cálcio por magnésio, achada na maioria dos suplementos. Tem que ser 1 por 1. Nós temos que pensar que tem entrada de cálcio, entra de magnésio também. Então, para uma unidade de cálcio, eu tenho que ter uma unidade de magnésio. Tem que ter um balanço para poder fazer a contrapartida, fazer o intermédio para contrabalançar, porque isso é da própria alimentação. Nós não temos águas ricas em magnésio. Não temos um solo rico em magnésio. Quer dizer, no Japão, por exemplo, para dar um exemplo, o japonês, ele tem a água rica, tem algas. O japonês tem a menor incidência de infarto no mundo. Não tem angioplastia, não tem Instituto do Coração japonês. E
tem o maior número de centenários. Capítulo 6 do livro explica isso. Por quê? Porque o magnésio entra lá para com o cálcio. Então o senhor está falando que o magnésio aqui é a fonte da juventude? Sim. Ou de viver um pouco mais longevo. Claro, exatamente. O Japão não tem ponto safeno, não tem Instituto do Coração Japonês, não tem angioplastia, não tem stent. Lá as indústrias têm prejuízo. As indústrias farmacêuticas. E convivi com professores espetaculares, amigos e tal, eles me levaram, me deram até um prêmio, né, pelo trabalho que eu fiz, professor Itokawa, lá no Japão.